Nosso assunto agora é validação de dados. Eu tenho aqui uma planilha em que eu tenho os registros de venda de alguns funcionários e eu tenho aqui as cidades onde as vendas foram realizadas. Tenho aqui a minha coluna de estado que ela não está preenchida. Por quê? Eu gostaria de estar preenchendo com uma restrição. Eu gostaria de que todos os estados fossem apresentados em letras maiúsculas e somente 2 letras. Eu gostaria que aparecesse ali Rio de Janeiro, mas só o RJ, Espírito Santo, só o ES e assim por diante. Eu não quero que a minha planilha tenha inconsistência de dados. O que seria isso? Possibilidade das pessoas escreverem Rio de Janeiro, por exemplo, R. Janeiro, ou como R.J. ou até alguns erros de ortografia. Quando eu trabalho com a validação de dados, eu evito inconsistências, porque nós já vimos quando a gente usa um filtro avançado ou quando a gente usa as funções de banco de dados, eu preciso ter tudo escrito muito corretamente. E se eu tenho alguma inconsistência, na hora de fazer a análise dos meus dados, essas minhas informações, elas não vão ser consistentes também, tá certo? Então eu quero que os meus estados aqui, eles apareçam com a validação de dados. Essa validação de dados que nós vamos trabalhar é com a lista, ou seja, aqui do lado da minha célula vai aparecer uma setinha que quando eu clicar em cima dela, ela vai exibir algumas informações para mim. Como que eu monto essa minha validação de dados? Eu tenho 2 formas. Primeiramente, eu preciso selecionar a minha coluna. Até o final, eu vou na guia Dados e eu vou clicar aqui em Validação de Dados. Eu tenho o primeiro campo que ele está definindo como qualquer valor, ou seja, qualquer informação que eu colocar ali, ele vai aceitar. Eu vou clicar aqui e eu vou escolher o que eu quero. Vocês podem observar que nós temos várias formas de restrição. Nós vamos trabalhar com a lista. Ele vai permitir que eu ou escreva as minhas informações ou que eu já busque as minhas informações em um outro local. O que nós vamos fazer agora primeiro é escrevendo RJ, ponto e vírgula, São Paulo, ponto e vírgula, ES, ponto e vírgula, MG. Qual o problema de escrever? Se eu tiver um texto muito longo, que ele ultrapassar a visão desse campo, se eu precisar fazer alguma correção lá no início, eu vou ter problema para poder voltar, principalmente se eu fizer a utilização das setas de navegação que eu tenho no teclado. Então, o ideal é que a gente crie essa nossa lista em uma nova planilha. Depois a gente pode ocultar para não ficar aparecendo no nosso arquivo em si. Bom, então eu vou cancelar aqui. Eu vou abrir uma nova planilha. Vou colocar o nome de lista. E aqui eu vou colocar os meus respectivos estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Vou voltar na minha validação. E agora eu vou fazer a escolha da lista e escolher os meus estados. Então eu vou selecionar aqui, dou OK e vejam que agora apareceu uma setinha do lado e eu escolho qual estado que eu quero. Rio de Janeiro. O que eu tenho aqui de problema? Essa minha planilha, ela pode vir sendo preenchida de acordo com que as vendas vão sendo feitas. E aí eu posso ter mais itens aqui para baixo que vão ser preenchidos por completo. E aí a pessoa pode vir escrevendo e acabar não prestando atenção e colocando aqui R.J. Quando ela der Enter, vai dar uma mensagem de erro. Geralmente as pessoas não leem as mensagens de erro e elas não sabem o que elas vão fazer. Ou elas leem, mas não entendem o que está escrito aqui. Então a gente vai simplificar essa nossa janela de erro que o Excel está apresentando. Vou pedir aqui para cancelar. Eu vou selecionar de novo toda a minha coluna. Vou clicar em validação de dados. E aqui eu vou usar a mensagem de alerta de erro. Se vocês tivessem esquecido de selecionar a coluna toda, também não teria problema, que vocês podem marcar aqui, aplicar alterações a todas as células com as mesmas configurações. Então, clicando aqui também, ele aplicaria para toda a coluna. Bom, vamos lá para o alerta de erro. E aqui nessa parte é que a gente vai configurar aquela mensagem. Então, eu tenho alguns estilos. O parar, ele não vai deixar escrever nada que esteja fora daquilo que a gente estabeleceu. O aviso, ele vai dar um aviso, mas se a pessoa quiser continuar, ela continua e o erro fica na planilha. E por último, tem informações, que só vai falar, olha, você escreveu errado, tá? E vai dar OK e vai seguir para a próxima célula. Se eu quero restringir, o ideal é que a gente use o estilo parar.
O título é o que vai aparecer lá na parte de cima mesmo daquela janela, daquela caixa de diálogo que apareceu. Eu vou colocar aqui dados inválidos. E embaixo eu vou colocar selecione um estado da lista. Vou dar OK. E aí agora, se eu tentar escrever de novo, r.j. Deu um erro, dados inválidos do título e selecione um estado da lista. Vou cancelar aqui e aí eu vou clicar e vou escolher o que eu quero. Além desses recursos, nós também temos lá na validação de dados uma mensagem de entrada. A mensagem de entrada eu particularmente prefiro usar nos cabeçalhos, dependendo da situação da planilha, porque ela vai dar uma mensagem para a pessoa do que ela precisa fazer. Então, se eu ficar repetindo isso todas as células, vai acabar ficando sobrecarregado. O que eu faço então? Eu clico lá em cima no cabeçalho, venho aqui na validação de dados de novo, clico na mensagem de entrada, o título eu não coloco para não ficar muito sobrecarregado, já vem direto para a mensagem de entrada. Selecione um estado, do OK. Então, todas as vezes que a pessoa clicar no cabeçalho, tem escrito aqui o que ela precisa fazer. Essa informação vocês podem colocar também em toda a coluna. Eu, particularmente, acredito que fique bem sobrecarregado. No próximo vídeo, eu vou estar trabalhando com vocês algumas outras opções da validação de dados. Então, fique ligado no próximo vídeo. Até mais!